Olá, agora nós vamos então para os transtornos funcionais da evacuação. Não esquecendo, novamente, nós vamos falar sobre os critérios de Roma IV, que foi em 1989 que um grupo de investigadores se reuniram em Roma e desenvolveram então um consenso para auxiliar no diagnóstico de transtornos gastrointestinais funcionais para os indivíduos adultos, E em 97 houve os critérios, se realizou os critérios das crianças e adolescentes, eles foram discutidos. Uma publicação em 1999 publicou, os critérios de Roma II. E esses critérios foram fornecidos com um guia de conduta baseada em sintomas, tá? Não necessitando tanto, de exames laboratoriais, exames para realizar o diagnóstico. E as crianças em idade escolar e adolescentes portadores de transtornos gastrointestinais funcionais podem ter diagnóstico estabelecido. Experiências baseadas em evidências nesses últimos 10 anos forneceram base para a maioria das recomendações e havendo, então, os critérios de Roma IV, e este é o último critério que nós temos. Então, os objetivos do critério do Roma IV é desenvolver um sistema de classificação baseado em sintomas, estabelecer critérios diagnósticos para a pesquisa e assistência, fazer uma revisão sistemática rigorosa da literatura com respeito a essas condições, validar ou modificar esses critérios de acordo com os processos baseados em evidência. Então, de acordo com os critérios critérios de Roma IV, nós vamos ter aqui os transtornos funcionais de náuseas e vômitos, transtornos de dor abdominal, como nós já vimos, tá? Dor abdominal funcional, e os transtornos funcional da evacuação, que é constipação e incontinência fecal não retentora. Então, nós vamos lá, Vamos começar, pelo primeiro, transtornos funcionais da evacuação, que seria a constipação funcional. Ele, um critério sistemático, comprovou que a prevalência média, e mediana da constipação da funcional na criança é de 14 a 12%. O pico de incidência da constipação ocorre por ocasião do treinamento esfincteriano. Não há diferença entre os sexos e nós teremos que, se você for comparar, há uma taxa mais elevada que os meninos, eles apresentam uma taxa mais elevada do que as meninas. Isso realmente nós podemos observar, na nossa prática, tá? Isso pode ser observado. Então, nós vamos ter a fisiopatologia. A fisiopatologia, tá? Nós vamos ter que a retenção colônica, como que é, Essa é um ciclo vicioso, que há uma retenção colônica na mucosa, tá? E absorve íon. E as fezes remanescentes, elas tornam progressivamente mais difíceis a serem eliminadas. Esse processo acarreta um ciclo vicioso de retenção de fezes, no qual o ânus torna-se elevadamente distendido, resultando em um fluxo fecal incontinente. Há um escape fecal, perda de sensação fecal e, por fim, perda da urgência de evacuar. O aumento de acúmulo fecal no reto também provoca uma diminuição da motilidade intestinal e amontante, e acarretando anorexia, distensão e dor abdominal. Então, olha, como eu falei, isso aqui, se torna a fisiopatologia da constipação intestinal, ele se torna cíclico, tá? Então, haverá uma retenção das fezes, na mucosa retal, com acúmulo fecal, a mucosa colônica ela absorve água, há uma dificuldade de eliminar as fezes, havendo retenção das fezes e um reto distendido, ocorrendo até o escape fecal, desculpa.
Então, olha, o diagnóstico, né, nós podemos fazer, né, que ele basicamente é história clínica e o exame físico. Os sinais de alarme que nós devem ser feitos, né, para identificar uma doença de base responsável pela constipação. Isso nós vamos ver, né, daqui a pouco na tabela 3. Caso apenas um critério de Roma estiver presente e o diagnóstico de constipação funcional mostrar-se incerto, um exame de toque retal é recomendado para confirmar o diagnóstico e excluir alguma outra condição médica, tá? Nós temos, né, e o raio-x abdominal? Deve-se pedir? Pois é, não há uma razão especial para a realização rotineira de raio-x para o seu diagnóstico de constipação funcional. E o teste de alergia, né, também deve ser feito rotineiramente? Também não se deve, né, é recomendado naquelas crianças que não apresentam sintomas de alarme. Então, nós vamos falar agora, né, da tabela 3 que eu tinha falado naquele slide, tá? Em que realmente, né, os sinais de alarme de constipação, em que nós vamos ter, né, que investigar alguma patologia de base. Por exemplo, na história clínica dessa criança, né, na anamnese, né, que nós devemos perguntar, né, quando que foi a eliminação de mecônio, tá? Se ela foi após 48 horas do nascimento, se a constipação se iniciou no mês de vida. História familiar de doença de Hirschsprung, né? Se há uma doença, uma história familiar. Se ela elimina umas fezes em fita, fezes contendo sangue ou na ausência de fissura anal. Porque para nós termos, né, constipação funcional, é comum a criança apresentar fezes, né, sangue nas fezes, mas tem uma fissura anal. Então, é comum apresentar. Vamos ter, né, também crianças que apresentam vômito bilioso, né, isso não é normal, né, na constipação funcional, distensão abdominal intensa, anormalidades da tireoide, posição, apesar, né, de vocês viram, né, que não é comum nós pedirmos, né, todos pedirmos, né, os exames complementares para nós avaliarmos a tireoide, tá? Mas, dependendo, né, do que você vai ver na anamnese, né, se estiver uma história clínica, né, estiver uma história, né, história familiar de doença de tireoide, né, nós podemos solicitar. Por exemplo, posição anormal do ânus, ausência do reflexo anal, diminuição do reflexo tônico das extremidades inferiores, ondulação sacral, tufo de pelos na coluna vertebral, desvio de fendas glúteas, cicatriz anal. Isso tudo, né, são sintomas que nós devemos, né, nos preocupar. Então, olha, numa revisão sistemática, né, o tratamento, né, da constipação funcional e uma revisão sistemática num centro terciário de atenção em crianças acompanhadas por de 6 a 12 meses, 50% elas se curaram ou foram, né, desmamadas, se conseguiram ser desmamadas do uso laxativo, quer dizer, somente 50%. E os outros 50%, né, necessitaram de continuar com o uso de laxativos. Então é muito importante, né, é imperioso a educação, tá? É tão importante como a terapia medicamentosa. Tá? E sempre deve incluir também o aconselhamento familiar, tá? Para nós reconhecermos qual o padrão, né, de retenção, de comportamento de retenção. Se essa criança ela evacua, né, quando se esconde, é uma criança pequena e já está evacuando em vaso sanitário, né, de adulto, então nós temos que, é muito importante nós sabermos disso, tá? Por quê? Porque se essa criança estiver usando vaso sanitário, tá, de adulto e não tiver um apoio para os pés, ela não vai conseguir evacuar, então vai ter uma retenção de fezes, tá? Então nós temos que orientar aos pais, colocar sempre um apoio para os pés, colocar também aquele
para diminuir, né, a boca do vaso também, né? Isso é importante, tá? Tudo isso para quê? Para a criança utilizar corretamente, né, a musculatura abdominal, que nós usamos a musculatura abdominal para fazer, né, para nós realizarmos a nossa evacuação. Então isso é muito importante. Então, olha, fazer com que os pais, né, façam que haja o uso rotineiro do vaso sanitário ou também, né, daqueles vasos sanitários da criança, né, no chão, tá? Aqueles piniquinhos. O sistema de recompensa também, isso é importante quando tiver uma evacuação, né, exitosa. Não esquecer da dieta, não esquecer de encaminhar também para a nutricionista, isso é importante. E não esquecer também de ingesta de líquidos, isso é importantíssimo. E nós já tiramos a conclusão, né, que não parece oferecer muitas vantagens utilizar, né, o pré e probióticos. Só que isso, né, na nossa prática clínica, né, eu vejo que algumas crianças elas se dão bem, tá? Principalmente com lactobacillus vivo. E algumas crianças elas se dão bem sim. Mas isso vai depender muito de paciente para paciente. Isso não é uma a constipação funcional, né, gente, não é uma receita de bolo. Tá? Nós temos, né, que individualizar o tratamento e perder tempo, quer dizer, perder não, né? Você vai ganhar tempo, né, na anamnese e numa consulta bem, uma consulta, né, demorada para explicar para os pais. Isso é importante. Não adianta constipação, olha, todos os transtornos funcionais da evacuação não são consultas de 5 minutos, não é consulta que é realizada, né, em pronto-socorro, tem que ser encaminhada, né, para o ambulatório para que nós façamos uma pesquisa corretamente, uma anamnese, um exame físico e parar para conversar com os pais. Tá? Vocês viram, né, que a educação, né, dos pais é tão importante quanto a terapia medicamentosa. Tá? E a outra, né, a abordagem, né, farmacológica, tá? Que também, né, nós temos, né, se usa, tá? Primeiro, né, para desimpactação retal, tá? Nós podemos, para desimpactação retal, você pode fazer, né, o uso, né, pode ser realizado, né, o enema, tá? Varitado, isso no pronto-socorro, tá? Ou, né, por via oral, você também pode realizar uma desimpactação, né, com polietileno glicol de 3.000 a 350.000 ou de 4.000. Nós podemos utilizar também a lactulose e o óleo mineral. O óleo mineral, né, para lactentes, né, nós não devemos ser utilizado porque por causa da pneumonia aspirativa, né? Então evitar, né? Hoje em dia não se usa mais, tá? E também, né, aí essa desimpactação, né, você realiza realmente aonde? No pronto-socorro, tá? Agora, né, a terapia de manutenção para evitar, né, reacúmulo de fezes, aí sim, né, utiliza-se, né, o polietileno glicol 4.000 sem eletrólitos de 0,4 a 0,8 miligramas por quilo dia, eu esqueci da vírgula aqui, é a primeira linha terapêutica, mas também a lactulose, né, possui as suas eficácias, tá? E os critérios diagnósticos para constipação funcional, tá? Como eu falei, nós temos, né? Deve incluir 2 ou mais dos seguintes sintomas e ocorrer, né, pelo menos uma vez por semana no período mínimo de um mês, tá? E com critérios insuficientes para o diagnóstico da síndrome do intestino irritável. Então, nós teremos 2 ou mais dos seguintes sintomas: 2 ou menos evacuações por semana em uma criança com idade em desenvolvimento de pelo menos 4 anos, pelo menos um episódio de incontinência fecal por semana, tá? Nem todos vão ter incontinência fecal, tá? Nós podemos ter ou não. História de postura de retenção ou excessivo comportamento de retenção das fezes, é aquela criança, né, que fica escondida, tá? Vai local escondido
começa a chorar, não consegue fazer evacuação, né? Ela retém porque tem medo de doer, tá? A história de evacuações dolorosas em fezes endurecidas, presença de grande massa fecal no reto, histórias de fezes, né, de grande volume e também após avaliação apropriada, os sintomas não podem ser totalmente explicado por outra condição médica. E agora, né, vamos passar para a incontinência fecal não retentora, que é outro transtorno funcional da evacuação. Nós vamos observar, né, que a diferença é que a incontinência fecal não retentora apresentam a frequência de evacuação e os parâmetros da motilidade colônica e ano-retal normais. Então, é isso que diferencia, né, da constipação funcional. Tá? E os tempos de trânsito colônico total e segmentar mostram significativamente prolongados nas crianças portadoras, né, de constipação funcional, em comparação com aquelas, né, de portadoras de incontinência fecal não retentora, tá? Quer dizer, aquelas crianças, né, com constipação funcional, eles apresentam, né, os tempos, né, colônicos, eles se apresentam muito mais prolongados, tá? Do que a incontinência fecal não retentora. Quer dizer, então, a frequência das evacuações das crianças estarão, né, normais, tá? E a motilidade colônica também estará normal, tá? Enquanto que na constipação funcional, né, nós teremos que essas crianças, elas apresentam, né, o tempo de trânsito colônico diminuído. Então, o diagnóstico, né, basicamente, ele deve se basear, né, nos sintomas clínicos, tá? Então, olha, a frequência, né, de defecação, ela é normal, tá? Nós vamos apresentar, né, uma ausência de massa palpável no abdômen do reto. Em combinação com o intestino, o trânsito intestinal ele vai ser normal também, isso é importante. A incontinência fecal, ela pode ser uma manifestação de distúrbios emocionais da criança em idade escolar e representa uma ação impulsiva desencadeada por uma mágoa inconsciente, tá? Sempre nós devemos, né, verificar se há um abuso sexual na infância, tá? Sempre interrogar. Nós devemos sempre, né, abordar de uma forma bem singela, né, para os cuidadores, para os responsáveis, né, porque é uma coisa difícil, tá? Mas temos, né, que ver que está desencadeada sempre por uma mágoa inconsciente, tá? Distúrbios emocionais, tá? Então, ver, observar, né, fazer também uma história de distúrbio emocional dessa criança, tá? Isso é muito importante, tá? Então, olha, o diagnóstico, a evacuação completa, tá? Ela deve ser, né, a investigação deve ser realizada para avaliar a possível história de alguma coexistência de constipação, tá? Então, olha, a evacuação completa do conteúdo colônico não apenas um escape fecal em contraste com aquela manifestação verificada nas crianças, né, com constipação funcional. Investigar uma coexistência de constipação, isso é importante também, tá? Algumas crianças, né, apresentam uma incontinência fecal com uma, né, constipação, tá? Avaliar o padrão das fezes, o tamanho, a consistência, se há uma retenção, a idade de início, o tipo e a quantidade de material evacuado, qual é a história dietética dessa criança, se usa medicações, né, ou se utilizou muita medicação, se existe algum sintoma coexistente, né, urinário, tá, pode ter uma infecção urinal e apresentar uma incontinência, né, fecal também. Tá? E assim como, né, a constipação intestinal também leva, né, a ter infecção urinária, né, de repetição. Alguma comorbidade psicossocial e fatores estressantes familiares e pessoal. No exame físico, né, nós vamos ter, né, como que está tendo, né, o parâmetro de crescimento dessa criança, está normal? É importante realizar um exame abdominal, o exame retal,
e o profundo exame neurológico, né, para nós termos, né, nós podermos, né, fazer diagnóstico diferencial. E o tratamento, né? Fatores, né, contribuidores para os sintomas de defecação, tá? Por exemplo, né, os pais devem compreender que os distúrbios psicológicos, dificuldade de aprendizado, problemas comportamentais usualmente representam fatores significativos contribuidores para os sintomas de defecação, associado nós temos, então, é muito importante, né, nós vemos se tem algum problema comportamental dessas crianças, tá? Se existe alguma dificuldade de aprendizado, algum distúrbio psicológico. Se essas crianças, né, foram vítimas de abuso sexual, deve ser identificada e serem referidas, né, por um aconselhamento apropriado. E no caso, né, é muito importante, né, nós, por exemplo, toda vez, né, fazer com que essa criança, né, utilize o vaso sanitário, tá? Então nós devemos, né, fazer uma premiação e realizar, né, uma diminuição da fobia ao vaso sanitário, contribuir para diminuir o estresse, restaura os hábitos intestinais normais e restabelece o autorrespeito dessa criança. Então, isso é muito importante, tá? Isso tudo que é um trabalho, né, comportamental que os pais vão ter que ser realizado para essas crianças, tá? Um treinamento para evacuar, né? Realmente realizar um treinamento de evacuatório. E um estudo, né, de segmento de longo prazo demonstrou que após 2 anos de tratamento intensivo e comportamental, apenas 29% das crianças encontravam-se completamente livres de incontinência fecal. Aos 18 anos de idade, 15% dos adolescentes portadores, né, de incontinência fecal ainda apresentavam o transtorno. Então, quer dizer, e nenhum fator prognóstico de sucesso foi identificado. Então, para vocês verem, né, como a incontinência fecal, né, pode realmente, né, acompanhar essa pessoa, tá? E isso é um problema sério que nós realmente devemos fazer com que toda a família, né, esteja imbuída para fazer com que melhore, tá? Temos que encaminhar, né, para psicólogo, né, tanto a família quanto a criança, tá? Temos que fazer um trabalho multidisciplinar, tá? Isso é importante. Então, olha, os critérios diagnósticos, né, da incontinência fecal não retentora os seguintes sintomas, com a duração de 1 mês em uma criança com idade de desenvolvimento de 4 anos ou mais, tá? Até 4 anos a gente considera que está tudo bem, tá? Mas após 4 anos, tá? Ou mais, evacuações irregulares inapropriados dentro do contexto, né, sociocultural, ausência de evidência de retenção fecal e após uma avaliação médica apropriada, a incontinência fecal não retentora não pode ser explicada por outra condição médica. Então, concluindo, né, nós temos que o treinamento esficteriano ele é um marco muito importante no desenvolvimento físico e psicológico dessas crianças, tá? Nós temos que o treinamento geralmente esfincteriano, a média de se iniciar é de 36 a 39 meses, tá? Antes se dava, né, acima de 24 meses, mas hoje em dia já se sabe, né, que que antes de 36 meses essas crianças, né, eles não têm os sinais de prontidão. Então, já se sabe que inicia-se, né, o treinamento esficteriano entre 36 e 39 meses. Então, vocês já viram que a nossa realidade brasileira é bem diferente. A média de iniciar o treinamento esficteriano no Brasil é de 22 meses. E isso, né, é alguma cultura, né? Porque na realidade o que nós vemos, né, a criança começou a andar, a mãe, né, já quer desfraldar essa criança, tá? E nós vamos ter, né, que o controle fecal ele precede ao controle urinário.
Não devemos forçar, né, de jeito nenhum as crianças, né, a iniciar o processo de treinamento esficteriano, e nós só devemos iniciar esse treinamento esficteriano após iniciar algum sinal de prontidão. E quais são esses sinais de prontidão, né, que a criança, né, já fica, tá? São aquelas crianças, né, que têm a capacidade, né, de imitar os pais, tá? É aquela criança, né, que não quer ficar de fralda mais, só quer ficar de calcinha ou de cuequinha, tá? Ela fica parada por mais de 5 minutos, né, no vaso sanitário, ela não fica brincando, né, no vaso sanitário, tá? É importante, né, ter, né, um redutor, né, do vaso sanitário de adulto. É importante ter, né, um, um apoio, né, para os pés dessa criança, e é importante também o vaso sanitário, né, para a criança, tá? Aquele penico, né, que se usa, tá? É sempre importante, né, capaz, né, de dizer não com sinais de independência nessas crianças, tá? É importante, né? É um sinal, né, de prontidão, tá? Outro sinal de prontidão importante, tá? São usar palavras, né, e expressões faciais. É aquela criança que usa, né, expressões faciais ou movimentos que indicam que tem necessidade de urinar, né, ou de evacuar, tá? Por exemplo, é aquela criança que fica seco, né, por mais de 2 horas ou mais durante o dia, tá? É aquela criança que fala, né, eu estou fazendo xixi ou quero fazer cocô. Isso tudo, né, são sinais de prontidão que a criança já está pronta para realizar o treinamento esficteriano, tá? Dizer aos pais que acabou de urinar ou evacuar em pequena quantidade na fralda e se incomodar se a fralda ficou molhada, tá? Ele tenta tirar essa fralda, né, sozinho, né, de qualquer maneira, tá? Conseguir ficar parada, né, no pinico ou vaso sanitário por 3 a 5 minutos, ser capaz, né, de apontar o que deseja, tá? E é importante também, né, não apresentar nenhum atraso no marco, né, do desenvolvimento neuropsicomotor, segundo, né, as escalas validadas internacionalmente, tá? Então, esses são, né, os sinais de prontidão. Antes dessas crianças, né, se não tiverem esses sinais de prontidão, não adianta você querer fazer o treinamento esficteriano, que vai ter problema. Então, quer dizer, posteriormente, essa criança, né, vai ter problema, né, de evacuar, né, transtornos gastrointestinais, né, evacuatórios importantes, né? E também pode levar a uma infecção, né? Ou também a uma infecção urinária, tá? Tendo, né, essas. Se você começar a fazer esse treinamento esficteriano, né, muito cedo, tá? Então, isso que é importante, né? Sempre falar com os pais sobre o treinamento esficteriano. Falar com que eles, né, com 2 anos de idade, não há necessidade de desfraldar essa criança. Isso é importante. Eu sei que a fralda é muito cara, né, para o brasileiro. Ele quer, né, desfraldar muito rapidamente, mas não há necessidade, tá bom? Então, tranquilizar esses pais, tá? Sobre o treinamento, conversar com eles sobre o treinamento esficteriano, tá bom?